Eu nunca pensei que um dia contaria isso. Na verdade, passei mais de 30 anos tentando esquecer. Mas, ultimamente, tenho sonhado com aquilo de novo. E cada vez que acordo, sinto o mesmo cheiro de terra úmida, o mesmo frio e o mesmo som. A pá batendo em algo que não era terra. Meu nome é Otávio Mendes e durante boa parte da minha vida eu trabalhei como coveiro num pequeno cemitério no interior de Minas Gerais. Era um daqueles cemitérios antigos que mais parecem esquecidos no tempo, cercado por eucaliptos altos e um muro de pedra coberto de musgo. O tipo de cemitério onde o vento parece sussurrar nomes de quem já se foi. Eu não tinha medo da morte. Aprendi cedo que ela é parte da vida. E, para quem cava covas todos os dias, ela se torna apenas mais uma vizinha silenciosa. Mas houve uma noite, há mais de 20 anos, que me mostrou que nem tudo que descansa sob a terra está realmente morto. Comecei a trabalhar no cemitério quando tinha 24 anos. Meu pai já era o coveiro da cidade. E quando ele adoeceu, precisei assumir o posto. Era um trabalho pesado, mas tranquilo. As pessoas só vinham ali em dias de enterro e o resto do tempo o silêncio tomava conta. Eu costumava dizer que o cemitério era o lugar mais calmo do mundo. Mas hoje eu sei que o silêncio pode esconder coisas que a gente não entende. Meu turno geralmente começava cedo e às vezes se estendia até a noite quando havia velórios demorados. Eu limpava os túmulos, cuidava do mato e preparava as covas para os enterros do dia seguinte. O administrador, um homem chamado Seu Rômulo, era quem cuidava dos registros e das famílias. Um sujeito sério, de fala baixa, que andava sempre com um livro de anotações na mão. Ele dizia que cada corpo enterrado ali tinha uma história e que o papel do coveiro era apenas respeitar o silêncio deles. Mas havia uma parte do cemitério que nem ele gostava de ir: o setor antigo. Era uma área isolada, atrás de uma cerca de arame enferrujado. Os túmulos dali datavam do século XIX e muitos já estavam desabando. Alguns sem nome, outros com cruzes tortas ou apagadas. Era o pedaço mais esquecido do cemitério e, de certa forma, o mais frio. Numa sexta-feira chuvosa de 2002, chegou um corpo para sepultamento urgente. Um homem chamado Elias Pereira, falecido aos 47 anos, segundo o atestado, por causas naturais. Mas o curioso é que ninguém da cidade o conhecia. O corpo veio de uma cidade vizinha, trazido por um caminhão funerário, junto com uma autorização do hospital. O caixão era simples, de madeira crua, sem placa de identificação. Apenas um número. Quando perguntei a Seu Rômulo por que o enterro seria ali, ele respondeu que era um pedido do próprio falecido. No testamento, ele dizia que queria ser enterrado ali, perto das montanhas. Na época, não achei estranho. Muita gente faz promessas, tem superstições, mas o que me chamou a atenção foi o olhar do motorista do carro funerário antes de ir embora. Ele me encarou e disse: "Fecha bem esse túmulo, viu? E se ouvir alguma coisa, não volta para ver." Eu ri achando que era brincadeira, mas aquela frase ficou martelando na minha cabeça o resto da noite. O enterro foi feito já no final do dia. A chuva não dava trégua e só eu e Seu Rômulo estávamos lá. Nenhuma família, nenhum padre, ninguém. Apenas nós dois, a pá e o som da água batendo no caixão. Depois que tampamos a cova, Seu Rômulo anotou algo no livro e me disse para ir embora mais cedo. Mas eu decidi ficar um pouco. Havia algo diferente naquele lugar. Um silêncio pesado que parecia respirar. Quando me preparava para sair,
ouvi um som vindo da direção do túmulo novo. Baixo, quase um sussurro. Parecia uma voz tentando sair debaixo da terra. Na hora, o sangue gelou nas minhas veias. Fiquei imóvel, ouvindo. Por alguns segundos, pensei estar imaginando, até que ouvi de novo. 3 batidas secas. Toc, toc, toc. Corri, deixei a pá cair no barro e fui embora sem olhar para trás. Nos dias seguintes, tentei me convencer que foi coisa da minha cabeça. O vento, talvez. Mas o problema é que o vento não chama o seu nome. 3 noites depois, acordei com alguém batendo à minha porta. Era tarde, por volta das 2 da manhã. Quando abri, não havia ninguém. Só o som distante de sinos vindo da direção do cemitério. E um cheiro forte de terra molhada. No dia seguinte, ao chegar no trabalho, encontrei o túmulo do homem aberto. Não totalmente, mas como se algo tivesse empurrado a tampa do caixão de dentro para fora. O chão estava revirado e o caixão vazio. Fiquei paralisado. Chamei seu Rômulo, que veio imediatamente. Quando viu a cova, ficou pálido. Mas o que mais me assustou foi o que ele fez depois. Sem dizer uma palavra, mandou cavar de novo, colocou o caixão vazio de volta e ordenou: não comente isso com ninguém. Está entendido? Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas ele só repetia que era melhor não saber. Naquela noite, sonhei com o homem do caixão. Ele estava parado na beira da cova, olhando para mim com olhos escuros, fundos, e dizia: eu ainda não terminei o que comecei, Otávio. Acordei suando, com o coração acelerado, e o pior, havia pegadas de lama no chão do meu quarto. Alguns dias depois, decidi procurar respostas por minha conta. Fui até o setor antigo, o mesmo onde Elias havia sido enterrado. Enquanto limpava o mato, encontrei uma lápide quebrada com o mesmo sobrenome Pereira. A data? 1892. Comecei a cavar curioso e o que encontrei me fez cair para trás. Dentro da cova havia outro caixão, idêntico ao de Elias, e sobre a tampa uma cruz de ferro com inscrições estranhas, em latim. Naquela noite, fui à casa de seu Rômulo. Perguntei o que estava acontecendo e ele, visivelmente nervoso, me contou a verdade. Disse que o cemitério havia sido construído sobre um antigo campo de execuções do século XIX e que a família Pereira é a conhecida por praticar rituais com os corpos antes dos enterros. Elias, o homem que eu havia enterrado, era o último descendente e o único que restava vivo. Ele havia deixado em testamento o desejo de ser sepultado junto aos que vieram antes, para fechar o ciclo. Mas parece que o ciclo não queria ser fechado. Na semana seguinte, o cemitério começou a mudar. Os cães da redondeza pararam de entrar. As flores murchavam em um dia e à noite eu via luzes entre os túmulos. Certa madrugada, ouvi novamente as batidas. Mas desta vez, não vinham do túmulo de Elias. Vinham de vários. Um som ritmado, seco, vindo do chão. Toc, toc, toc. Era como se dezenas de mãos estivessem tentando sair. Fugi dali e nunca mais voltei. No dia seguinte, pedi demissão. Seu Rômulo não tentou me impedir. Ele apenas me olhou nos olhos e disse: você fez o certo, Otávio. Uma vez que eles chamam o seu nome, nunca mais te deixam em paz. Anos passaram. Vim morar longe, numa cidade pequena, onde ninguém me conhece. Mas o tempo não apagou as lembranças. Às vezes ainda acordo no meio da noite com o som da pá batendo. Outras vezes ouço alguém me chamando do lado de fora da janela. E, de vez em quando, recebo cartas sem remetente. Dentro delas, apenas uma frase: ainda
há uma cova esperando por você. Hoje, já velho, sinto que minha hora está chegando. E quando ela vier, só peço uma coisa: que não me enterrem naquele cemitério. Porque se um dia abrirem minha cova, vão perceber que o corpo ali não é o meu. Essa foi a história real de Otávio Mendes, um escoveiro que viveu coisas que a razão não consegue explicar. Se você chegou até aqui, respire fundo e me diga: você acredita que os mortos realmente descansam? Deixe sua opinião nos comentários e, se tiver vivido algo parecido, conte a sua história. Ela pode ser o próximo relato do canal. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Até a próxima noite!